Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu verificando aqui na internet a respeito dos casos de suicídio dentro da religião CCB, né, por lá ter um alto índice de suicídio, o que difere muito das outras igrejas evangélicas, né? Se for levar em consideração, eles têm uma quantidade bem maior de suicídios, quadros depressivos, enfim, problemas relacionados a álcool, drogas. E isso tem explicações, né? Eles têm a doutrina do pecado da morte. É um fator de desenvolvimento de quadro depressivo nos membros da seita Congregação Cristã no Brasil. Isso daqui é Revista de Ciências da Religião e História da Sociedade. Olha só, a situação é tão vexatória que estão fazendo pesquisa para poder entender por que a seita CCB coloca com o pecado sexuais como pecados irreversíveis, chamado pecado de morte. Isso faz com que o pessoal se sinta desesperançoso caso cometa esse tipo de transgressão em ter novamente a comunhão dentro dos demais membros, né? Sem falar que ele começa a viver sendo repudiado dentro da própria seita, assim como no meio familiar, né? Pode ser ignorado, quando não, ele pode sentar no último banco esperando o tempo que for para que possa novamente receber qualquer oportunidade. Enquanto isso, ele pode só ficar ali assistindo aos cultos e às profetadas e também participar das coletas, né? Então nós temos aqui um resumo desse estudo. Essa pesquisa tem como finalidade analisar o grave problema moderno relacionado à depressão, com foco no sentimento religioso dos membros da seita CCB. Historicamente, as denominadas doenças do cérebro estiveram relacionadas a fatores espirituais, como o castigo por causa do pecado, transgressão, mandamento divinos. Embora possua seu caráter terapêutico, o sentimento religioso vem sendo considerado como fator impeditivo para que os cristãos portadores de doenças mentais procurem tratamento terapêutico profissional. Dentro da teologia evangélica, determinados pecados, principalmente de ordem sexual, são considerados como erros graves, passíveis de punição e castigo de Deus. O cristão, de maneira geral, vê esse constante estado de tensão entre desejos instintivos de seu corpo e preceitos que regulam sua fé. Como agravante, a Congregação Cristã no Brasil tem definido ao longo de sua história que os pecados de ordem sexual são delitos irreversíveis, considerados como pecado de morte. Dessa maneira, o membro dessa seita parece viver maior tensão, pois caso cometa algum pecado dessa natureza, perde a condição de filho de Deus e de membro da igreja. Diante disso, para o indivíduo que comete tal transgressão, não resta mais esperança, pois seu estado de pecador o coloca frontalmente em oposição a Deus, sem nenhuma perspectiva do restabelecimento espiritual diante do grupo. Assim, a pesquisa procura compreender as causas que levaram a congregação cristã a adotar o que chama de doutrina de pecado de morte e sua relação inequívoca com os pecados de ordem sexual, bem como entender em que níveis essa doutrina pode influenciar os fatores que desencadeiam os quadros depressivos. Então vamos lá, nós sabemos que eles introduziram essas doutrinas enganosas porque eles não têm conhecimento profundo da palavra de Deus e consideram que a palavra de Deus, aquelas revelações que são feitas ali em cima da hora, que também não sabemos por qual espírito é feito aquelas revelações, mas que são muitos enganos, um em cima do outro, e a população e o povo que não é instruído a ler, a conhecer a Bíblia, não tem discernimento espiritual nem conhecimento bíblico para poder se desviar daquelas mazelas de ensinos degradantes que é estabelecido ali dentro daquela seita. Literalmente são pessoas que estão perdidas num caminho sem volta, podem ter volta quando eles resolverem se converter de seus pecados e assumirem que ali dentro daquela seita não há evangelho saudável e que eles estão desobedecendo a Deus por estarem em um local onde a palavra do Senhor não é pregada de forma sadia, mas que entrou ali, como na igreja dos Gálatas, muitas heresias, né, que teve que ser duramente combatida pelo apóstolo Paulo. Quando nós vemos um CCB, viemos diante deles e procuramos mostrar a verdade, ele simplesmente refuta, tenta te refutar de qualquer forma, inclusive usando irresponsavelmente a Bíblia, mas sem nenhum êxito, porque a Bíblia não pode ser usada para fim próprio, né, mas somente para a glória do Senhor. Então,
Eles não entendem que nós fazemos isso porque amamos, né, a todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus, mas queremos também tirar essas pessoas de enganos diabólicos, queremos tirar a cegueira de alguns e queremos que inclusive outros se convertam. Levando em consideração a isso, nós também pesquisamos aqui na internet, né? Homem se suicida em Brasília. Esse foi o caso de um ancião, de um cooperador da CCB que se suicida, né? E deixa um áudio contando não só o fato desse homem ter se suicidado, mas ele ainda deixou um áudio expondo toda a situação íntima dele com a esposa, que a esposa não convivia maritalmente com ele, humilhava, dormia em outro quarto, enfim, ele vivia uma vida infeliz. No entanto, né, ali naquela seita não há ensinamento. E não há ensinamento sequer de o porquê o uso daquele véu. Eles utilizam aquilo como elemento místicos, colocam poder naquilo, mas não ensinam o real sentido às mulheres ali, que aquilo ali é um sinal de submissão ao homem. Elas podem ser tudo, mas raramente são submissas em amor ao homem, né? Gerando vários conflitos. Então, a seita despreza o ensino da palavra de Deus, despreza a orientação, o aconselhamento aos seus membros que ficam perdidos, vulneráveis, pegando qualquer conteúdo de internet, muitas vezes sem base bíblica, para poder observar novas doutrinas, e muitos, quando saem, realmente não vão se converter ao Senhor Jesus, porque nunca foram se convertidos, mas são tragados por seitas, como a própria CCB ou até piores, né? Algumas seitas, mormonismo, testemunho de Jeová, espiritismo, Rosa Cruz, bruxaria. Eles não tiveram encontro com o Senhor Jesus e ficam vulneráveis a ataques satânicos. É lamentável uma seita que não preza pelo evangelho, que não preza pelo ensino das palavras de Deus, mas que investe em profetadas ditas ali em púlpito para ensinar os seus adeptos, né? Que no final não aprendem nada e chamam o nome da seita de graça, chamam a seita de caminho, graça maravilhosa, e o próprio ancião chama boca de Deus na terra. Uma vergonha e muito triste e lamentável nós termos uma seita tão grande no Brasil que despreza tanto o conhecimento da palavra de Deus. Que essas pessoas que não são convertidas ao Evangelho venham encontrar o Senhor Jesus e a sua salvação.